Venha resolver duas questões que são frequentes em provas de concurso e podem fazer a diferença no seu dia a dia. Eu vou aproveitar e demonstrar o tamanho do valor deste instrumento na hanseníase. Resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão 21. Qual é o exame clínico que avalia a sensibilidade tátil em lesões da hanseníase? A. Teste de Schirmer. B. Baciloscopia. C. Estesiometria. Ou alternativa D. Teste rápido IgM anti-PGL1. Para resolver esta questão, eu vou fazer uma breve revisão sobre todos estes testes. O teste de Schirmer. O que é o teste de Schirmer? É um exame oftalmológico que avalia a produção de lágrimas e ele serve para diagnosticar o olho seco. A hanseníase é uma doença que frequentemente provoca diminuição da produção de lágrimas e o paciente com hanseníase pode ter olho seco, irritabilidade e várias outras alterações oftalmológicas. É um teste que mede a quantidade de lágrimas que o olho produz ao longo de um determinado período de tempo. A gente conta um pouquinho de alguns minutos e vê através da produção de lágrimas numa tira de papel. É uma tira de filtro específica que ela é graduada em centímetros, em milímetros. A gente puxa um pouquinho a pálpebra inferior, coloca essa tirinha aqui e vai aguardar alguns minutos. E depois de uns 2, 3 minutos, vai fazer a leitura. É um exame simples, totalmente indolor e rápido que pode ser feito no consultório. Em relação ao glicolipídio fenólico 1, o PGL1, o exame de sangue anti-PGL1, o teste rápido para hanseníase anti-PGL1. Vamos entender um pouquinho o que é o PGL1. Eu tenho representado aqui uma bactéria da hanseníase. Vale lembrar que a bactéria da hanseníase é em formato de bacilo. Eu peguei um pedacinho do lado de fora da bactéria, que é esse cubo, e eu vou ampliar aqui para vocês. O que a gente tem? A gente tem a membrana plasmática, a parede celular, o folheto externo, o folheto exterior e a cápsula. A cápsula da bactéria é a parte mais externa da bactéria da hanseníase. Nessa camada aqui, a gente tem várias estruturas e essa única que está colorida dentro de um círculo vermelho tracejado, eu estou ampliando, abrindo. É um glicolipídio fenólico 1, é o PGL1, que é um trissacarídeo que é específico da bactéria da hanseníase. Este trissacarídeo, que é o PGL1, ele é específico da bactéria e é ele que tem afinidade por uma partícula do nosso nervo. É por ele que a bactéria da hanseníase se conecta no nervo, entra no nervo para provocar a doença hanseníase. Este é um teste, é um exame de sangue. O teste rápido para hanseníase é um kit da marca BioClean. Eu só estou divulgando a marca aqui porque é o único exame do mundo que existe para hanseníase, o único teste rápido que tem registro. Eu não tenho conflito de interesse, eu declaro não ter conflito de interesse com a BioClean. Estou divulgando o nome dela aqui, é mais para estar orientando, estar divulgando para vocês como conseguir esse teste. O anti-PGL1, que é o teste rápido para hanseníase, a gente encontra ele com os nomes IgM Antimycobacterium leprae, BioClean Fast ML Flow Hanseníase ou simplesmente teste rápido para hanseníase. Ele tem registro na Anvisa e este é o número de registro da Anvisa. Esse teste rápido ele pode ser feito de três maneiras. O teste rápido pode ser feito pelo SUS, apenas para comunicantes de hanseníase. Pelo SUS, o paciente só vai conseguir fazer esse exame se ele morar com alguém que estiver em tratamento. Na investigação de caso índice, até o momento, o SUS não disponibiliza esse teste. Esse teste pode ser feito por convênio. Ele está no rol das obrigatoriedades de convênio. Se houver pedido médico com indicação e justificativa para investigar a hanseníase, o paciente consegue fazer por seu convênio. E por fim, este teste ele pode ser feito particular em laboratórios, clínicas e farmácias. Qualquer um pode fazer, não precisa de pedido médico para fazer o exame particular. Este aqui é um exemplo. A gente tem um dispositivo plástico. Esse dispositivo plástico, de um lado, tem o nome Hanseníase, que é a marca do teste, é o que é o teste, e do outro lado a gente tem um poço. Nesse poço, a gente vai colocar uma quantidade específica de sangue e vai pingar 2 gotas de um reagente. O sangue vai misturar com o reagente e vai correr nessa banda, nesse retângulo do meio. E aí, se o teste for positivo, ele precisa aparecer duas
tarjas. A primeira, que é essa mais forte, que é o C, controle, precisa aparecer isso para o teste ser válido. E se na letra T, bem aqui discreta, nessa letra T, apareceu uma linha, é a linha do teste, é que o teste foi positivo. E aí, nesse caso, o teste é positivo, foi identificado no sangue do paciente anticorpos da classe IgM contra a bactéria da Hanseníase. O teste rápido para Hanseníase é um exame de sangue, não serve para avaliar sensibilidade, então não é o teste rápido à resposta. E a baciloscopia? A baciloscopia é um exame que faz a coleta de raspado dérmico. Eu faço uma pressão para provocar uma isquemia transitória de determinada área, lóbulo da orelha, cotovelo, joelho, e se tiver alguma mancha ou caroço da pele, eu também posso coletar da lesão de pele. E eu, com uma lâmina de bisturi número 15, eu faço uma pequena incisão e raspo dentro dessa incisão. Eu tenho que fazer a coleta do raspado dérmico. Baciloscopia não é teste de sensibilidade. E vamos falar um pouquinho sobre a estesiometria. A estesiometria é um teste de sensibilidade. É um teste que faz a avaliação objetiva da sensibilidade tátil. Este é o kit padrão recomendado pelo Ministério da Saúde no programa da Hanseníase. São monofilamentos de Siemens-Weiss, são monofilamentos adaptados, são 6 monofilamentos: verde, azul, violeta, vermelho, laranja e verde, azul, violeta, vermelho, laranja e rosa. São 6 filamentos. Esses filamentos, eles têm espessuras diferentes e eles são graduados. E quando eu faço o toque daquele filamento na pele, faço uma envergadura no filamento, eu vou estar provocando uma pressão na pele. E dessa forma, eu vou estar avaliando a sensibilidade tátil de forma objetiva. A gente tem os monofilamentos de Siemens-Einstein da marca Sorri Bauru, que é o que é padronizado, mas eu gostaria de destacar que existem outros monofilamentos que eles podem ser usados para triagens específicas. Qualquer um desses filamentos você pode usar, desde que saiba usar e saiba interpretar. O teste de sensibilidade, a estesiometria, ele propicia um diagnóstico precoce da hanseníase e permite o acompanhamento das alterações dos nervos periféricos, avaliando inclusive a evolução do tratamento de pessoas com neuropatias específicas. É um teste que tem um valor imenso. Esses monofilamentos, que nem eu falei no começo, são coloridos e tem um código de cores que indica a força axial, que é aquela força quando eu encosto o filamento na pele e faço uma envergadura do filamento, igual está representado aqui na imagem. Esses tubos eles têm um furo transversal que eu vou inserir, eu vou colocar aquele monofilamento e isso é muito delicado, tem que tomar muito cuidado para você não estragar o monofilamento na hora que vai fazer a inserção dele nesse furinho aqui. Como que eu faço a interpretação? O monofilamento verde. O monofilamento verde, ele indica uma sensibilidade dentro da faixa considerada normal para a mão e para o pé. E também para a nossa pele. O limiar normal de sensibilidade da nossa pele no geral, e principalmente das mãos, é o toque com monofilamento verde. Então, é normal que o paciente reconheça o verde. Se o paciente não reconhecer o toque do monofilamento verde na palma da mão, há alteração de sensibilidade. O monofilamento azul, quando eu faço o toque, eu estou provocando uma força axial de 0,2 grama força. Na mão, indica uma sensibilidade diminuída. Se o paciente não reconhece o monofilamento verde na mão, só conhece o monofilamento azul, ele tem diminuição de sensibilidade. E ele vai ter uma dificuldade de discriminação fina dessa sensibilidade para as mãos. Mas o azul está dentro da normalidade pro pé. O monofilamento violeta, que é o roxo, ele indica sensibilidade protetora para a mão diminuída, ou seja, se o paciente só reconhece o monofilamento roxo na mão, ele vai ter uma diminuição de sensibilidade protetora. Mas apesar de ter essa diminuição, ele ainda consegue prevenir lesões. E ele tem para os pés e ele vai ter uma dificuldade de discriminação de forma e temperatura para as mãos. E é uma força axial de 2 gramas força. O monofilamento vermelho. Se o paciente não reconhece o verde, o azul, o violeta, só reconhece o monofilamento vermelho, o que isso significa? Esse paciente ele tem perda da sensação protetora para a mão e às vezes para o pé. Ele está vulnerável a lesões e ele perde a discriminação do quente e frio naquele ponto que ele só reconhece o monofilamento vermelho. O monofilamento laranja, se o paciente não reconhece o toque com o monofilamento
Vermelho só reconhece o toque como monofilamento laranja. Isso indica que ele reconhece só uma força axial de 10 gramas e ele tem perda da sensação protetora para o pé, ainda podendo sentir pressão profunda e dor. E se o paciente só reconhece o monofilamento rosa, não reconhece o verde, azul, violeta, vermelho, nem o laranja, ele só reconhece o toque com monofilamento rosa. Ele só vai reconhecer quando eu fizer uma pressão axial de 300 gramas força, e isso indica uma perda de sensação protetora, ainda podendo sentir pressão profunda e dor. Imagine só, o paciente ele vai perder a proteção, ele pode se machucar e não perceber. E o ponto preto? O ponto preto nada mais é que o paciente não reconhece nem mesmo o toque com monofilamento rosa, ele não reconhece 300 gramas força num ponto específico. E isso indica, a interpretação para isso é, o paciente tem perda de sensibilidade à pressão profunda e normalmente não sente dor. É o paciente que pode pisar numa tarraxinha, pisar num prego, que ele não vai perceber que o prego furou o pé. A estesiometria pode ser feita nas mãos, e aqui estão os pontos em que devem ser testados nas mãos. Estes pontos são 6 pontos na região palmar e um ponto no dorso da mão. Eles estão testando áreas dos dermátomos dos principais nervos dos membros superiores. E dessa forma eu consigo mapear a sensibilidade das mãos. E aqui está uma tabelinha que eu costumo fazer para os meus pacientes para avaliar o número de pontos alterados na primeira avaliação e nas avaliações seguintes. E eu consigo ter uma ideia de como que esse paciente está recuperando a sensibilidade. Vamos demonstrar isso para vocês na sequência. E o limiar normal de sensibilidade para a mão é o reconhecimento do monofilamento verde. Por exemplo, aqui está representado uma mão. Esse paciente no diagnóstico, quando eu avaliei ele, ele tinha 9 pontos alterados. Lembre-se que o normal é o ponto verde. Ou então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos alterados. Comecei o tratamento da hanseníase. Na próxima avaliação que eu vou fazer a estesiometria, veja só. Esse paciente tem apenas 3 pontos alterados. Ou seja, eu estou demonstrando de forma objetiva a recuperação de sensibilidade com mapeamento com os monofilamentos. Esse exame é importante para o diagnóstico da hanseníase, pois demonstra o padrão da neuropatia e ele pode comprovar a eficiência do tratamento, porque ele está me mostrando a recuperação da sensibilidade do paciente. Para os pés, eu vou testar 11 pontos, 9 na região plantar e 2 no dorso do pé. Estes pontos eles estão dentro das áreas de sensibilidade dos principais ramos sensitivos dos nervos das pernas. E aí eu vou ter aqui o nervo fibular superficial, o cutâneo dorsal e vários ramos dos tibiais. O ramo plantar, o ramo safeno, o ramo calcâneo, o ramo sural. E isso daqui vai poder mapear essa sensibilidade. E a mesma coisa que eu fiz para as mãos, eu tenho a tabelinha para fazer para os pés. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tinha 15 pontos alterados no momento do diagnóstico nos pés. Aqui eu estou exemplificando para vocês o que eu faço no meu consultório. E esse paciente, lembra que o normal para o pé é o limiar azul. Então, se o paciente tem ponto verde ou ponto azul, está dentro do normal. Esse paciente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos normais e 15 pontos alterados. Eu comecei a tratar a hanseníase. Na próxima avaliação que eu fizer desse paciente, eu repito a estesiometria e veja só, de 15 pontos alterados, o paciente tem na segunda avaliação apenas 4 pontos alterados. Esse paciente teve uma demonstração de forma objetiva da recuperação de sensibilidade. Tá vendo só a importância da estesiometria, a importância de saber realizar esse exame e de saber interpretar seus resultados? Aqui está um exemplo de uma paciente que eu atendi. Essa paciente ela chegou na emergência com suspeita de necrose de dedo, foi encaminhada para avaliação até mesmo de amputação do dedo. Ela tinha nada mais, nada menos que uma equimose, que uma lesão traumática no dedo por perda de sensibilidade. E o monofilamento, eu andava, essa é uma época que eu fazia plantão de urgência e emergência, eu andava com ele no bolso. Então, tinha na minha mochila, chegava paciente no plantão, mesmo de urgência e emergência, se o paciente tinha neuropatia, eu fazia avaliação para investigar a hanseníase. E essa paciente ela foi diagnosticada com hanseníase. Veja só, não tinha as canetinhas coloridas
para pintar o pé dela de colorido, mas o que que eu faço? Eu coloco uma legenda. Então, V de verde, o A de azul, o VT violeta, VM vermelho, L laranja, R rosa e P, que é o ponto preto, que o paciente não reconhece o monofilamento rosa. Mas eu também posso usar este kit, os monofilamentos, para quê? Para quê? Para quê? Para fazer o mapeamento sensitivo das lesões cutâneas. Essa paciente tinha neuropatia há muito tempo, formigamento, dormência, cãibra, choque, dor nos nervos, e ela me falou que ela tinha uma área no cotovelo que tinha uma pele estranha. Eu fui fazer o mapeamento sensitivo, eu tinha observado que tinha umas hipocromias naquele cotovelo, naquele antebraço. E veja só, essa paciente tinha um mosaico de cores. Ela tinha uma perda de sensibilidade de forma diferente em várias áreas daquele antebraço. Isso é característico da hanseníase. Aqui é um outro exemplo de um paciente que tinha também, que eu acabei diagnosticando ele com hanseníase, eu usando os monofilamentos para mapear a sensibilidade tátil numa área da pele, fora do pé e da mão. Então, esse kit não é para ser usado só nas mãos e nos pés. Ele pode ser usado, inclusive, nas áreas diferentes da pele. Então, qual que é o exame clínico que avalia a sensibilidade tátil em áreas suspeitas de hanseníase? Alternativa C, estesiometria. Não era para ter dúvida, hein? Essa questão não foi difícil, mas eu achei muito importante discutir esses outros assuntos e fazer uma revisão bem bacana da estesiometria para você. Questão 22. A partir de qual monofilamento o paciente é considerado com grau 1 de incapacidade? Verde, azul, violeta ou vermelho? Qual desses monofilamentos, a partir de qual deles que o paciente vai ter grau de incapacidade? O grau de incapacidade é uma graduação que a gente faz para avaliar o quão avançada a doença está no paciente. Então, como que é feito isso daí? Só antes, para mostrar para vocês aqui, esse kit de monofilamento, né, da Sorri Bauru, ele possui um folheto explicativo. Dentro dele vem um folheto. Eu abri aqui, tirei uma foto para vocês, com os dados do instrumento. E é bem bacana. Isso que eu mostrei para vocês tem no kit. É muito fácil. Daí você anda, você abre, é muito fácil saber interpretar. Esse kit aqui, se você for olhar com atenção, ele é um pouquinho, ele é do modelo antigo, que o monofilamento verde era graduado com 0,05 grama-força. O atualizado, que já vem de alguns anos para cá, ele foi atualizado para 0,07. É a única diferença aqui, mas só para demonstrar para vocês que ele tem essa interpretação de cores, esse mapeamento, ele tem a grade de pontos que você deve usar, ele tem o que significa aquela interpretação que eu pus slide por slide, tem tudo nesse folheto. Esse instrumento é fácil de usar, fácil de higienizar, é prático e que nem eu disse, você pode usar levar no seu bolso e para usar em qualquer situação. Aqui está uma tabelinha resumindo tudo que eu mostrei para vocês. Então, o paciente que ele tem, reconhece só o monofilamento violeta, ele tem uma diminuição de sensibilidade protetora, mas ainda é suficiente para prevenir lesões. Então, o paciente que reconhece verde, azul e violeta, ele não é considerado com grau de incapacidade. Mas se o paciente não reconhece o violeta, se ele só reconhece o vermelho para frente, ele está vulnerável a lesões. Por isso que a partir do vermelho é considerado com grau de incapacidade. E aqui está uma tabelinha mostrando para vocês a graduação. Então, grau 1 de incapacidade, no caso dos olhos, avaliação dos olhos. Se o paciente tiver diminuição de força muscular na pálpebra, se eu tenho um paciente que vai fechar o olho e ele não fecha o olho, ele tem aquela fenda, ele tem um lago oftalmo, se ele tem diminuição de sensibilidade, perdão, diminuição de força, mas ele fecha, né? Se ele tem um lago oftalmo é grau 2. Se ele tem uma diminuição, se ele fecha com dificuldade, é grau 1. Se o paciente ele tem uma diminuição de sensibilidade no olho, é grau 1 para o olho. Para as mãos e para os pés, esse paciente vai ter grau 1 se ele não sentir o monofilamento violeta. Por quê? Porque se ele não reconhece o monofilamento violeta, ele está vulnerável a lesões. Então, a alternativa correta para essa questão, a partir de qual monofilamento o paciente é considerado com grau 1 de incapacidade na hanseníase, resposta alternativa D, monofilamento vermelho. Como considerações finais para essa discussão de duas questões, a estesiometria feita por meio dos monofilamentos
é capaz de demonstrar um padrão neuropático que pode ser característico de algumas doenças. Por exemplo, assimétrico e focal na hanseníase, simétrico distal para proximal no diabetes. É um exame simples e é importante no diagnóstico precoce da neuropatia e também reafirma o papel na documentação e comprovação da eficácia do tratamento, porque eu vou demonstrar de forma objetiva a recuperação da sensibilidade. É de baixo custo, fácil execução e é uma ferramenta indispensável para os profissionais de saúde, tanto da atenção básica quanto da atenção especializada na assistência da hanseníase. O que é muito triste, eu tenho feito teleconsultas para pacientes do Brasil inteiro e eu sempre indico para o paciente fazer a estesiometria. Eu faço um relatório encaminhando, seja para o médico, médico de família ou para outro médico, mesmo neurologista, mesmo endócrino que lida direto com diabetes, para o fisioterapeuta, para o enfermeiro. Eu oriento o paciente, se ele não conseguir particular, não conseguir no seu convênio, ir no posto de saúde. O que é muito triste e é a realidade do Brasil como um todo. Os pacientes estão enfrentando uma dificuldade imensa de conseguir fazer esse simples teste. É um teste clínico valiosíssimo, poderosíssimo, mas é um teste simples. E muitos pacientes do Brasil inteiro não estão conseguindo fazer esse teste. E aí eu aproveito para encerrar, convidando você para se inscrever em todas as minhas redes sociais e lembrar daquela foto, daquela imagem. Os dados oficiais não refletem a realidade da hanseníase na prática clínica. O número oficial de hanseníase mostra que estão caindo os casos, mas a realidade da doença indica, isso tem vários estudos. Opa, isso tem vários estudos. Indica que o número real de casos é muito maior, é 8, 10 vezes maior do que os dados oficiais. O problema não está na falta de notificação, mas sim na perda de capacidade em diagnosticar, principalmente precocemente. E você que está sofrendo com problema nos seus nervos, está esperando o quê para investigar a hanseníase de forma criteriosa? Até a próxima questão.